Dor de leque do rei, diz: quando te levantas, formoso, no horizonte do céu, ó átomo vivo, aquele que deu início à vida, quando brilhas no horizonte oriental, tu enches todas as terras com a tua perfeição. És belo, grande, refulgente, elevado, acima de todas as terras. Teus raios cingem as terras até o limite de tudo o que tu criaste. Em tua qualidade de Ra, tu alcanças os seus confins. Embora e o submetes ao Filho amado por ti. Embora estejas longe, teus raios chegam à terra e acariciam todas as caras dos humanos. É interessante nesse trecho, se nós formos ver, você tem aí uma figura de linguagem chamada onomatopeia. Na verdade, aí o Sol, o átomo, para você trazer essa ideia de divindade, né, ele dá características humanas para fazer essa associação divina. Nós também temos que perceber que o Egito ele tem deuses que tem forma de humano com animal, né? Eu até esqueci mais ou menos o termo, aí no caso depois a Flávia pode dar um complemento nessa questão, mas é o que acontece, por meio da linguagem ele passa essa ideia. Então assim, ele é um texto que ele tem uma imagem muito forte. Você imagina lá o sol banhando toda aquela região e trazendo a vida. E ele tem uns adjetivos que ele coloca, que são adjetivos associados também, é claro, a seres humanos, né? E ele dá uma ideia de como se o sol fosse jovem, que nem tá aqui, és belo, grande, refulgente, elevado. Então você tem uma ideia assim, de como se fosse uma divindade assim, que está que é adulto e que tem toda uma imponência. Né? Aí a gente pode associar também com uma ideia do que a gente poderia ter no futuro, né? Que mais para frente, no cristianismo, seria aquela ideia do monoteísmo. Né? Aí você tem um Deus que ele é soberano e você tem essas características, né? Que todas as religiões monoteístas vai ter essa ideia solar. Desde sempre o ser humano ele vincula a ideia do sol a uma divindade porque é algo que ele não compreende direito, então ele traduz como se fosse essa ideia de algo divino. E no restante do texto ele vai falar que esse Deus ele traz a vida, que ele é responsável por toda aquela questão da cheia do Nilo, que ele é responsável também por toda aquela questão da fertilidade da terra. Então você tem aí um ser que, para a gente, assim, além de ser um objeto, assim, uma estrela, ele é um ser vivo, ele é um Deus, por essa questão da palavra. E segundo dizem, que nem a Elaine tinha falado, esse texto ele é atribuído ao faraó Akhenaton, que foi um dos principais faraós egípcios, né? E é uma das poucas coisas que a gente tem, graças a esse rapaz, né, que chama André da Ponte, que fez esse trabalho maravilhoso, né? Graças a ele a gente tem um texto riquíssimo aí, traduzido para o português, e que até então estava aí obscurecido, porque quando você fala em literatura egípcia, você vai encontrar muitas coisas em inglês e tudo mais, e é interessante que ele traduziu direto do egípcio, né? Assim, dos hieróglifos, ele não traduziu de outro idioma, a tradução foi direta. Bom, então é isso. Agora, quem quiser falar? Posso falar? Fala, Flávia. Você tinha falado que tem deuses no panteão egípcio que tem formato humano e animal, né? Essa tendência, ela se chama antropomorfismo, né? Não sei se era esse nome que você queria lembrar, mas em questão do fenômeno da natureza, né? Como eles viam essa divindade como sol, eles associavam como sol porque na antiguidade, não só no Egito, como toda civilização antiga,
como eles, antes deles associarem deuses com a forma humana, eles associavam deuses com formas de fenômenos naturais. Porque o fenômeno natural ele tem uma força, né? A natureza tem uma força forte, uma força excessiva na vida das pessoas, da humanidade. Ele que provém frio, provém calor, com o sol as plantas também nascem, também com a lua, né? Que tem as cheias, entre outros exemplos. Então, eles usavam esses fenômenos naturais e esses astros como deuses, né? Porque eles que criaram a vida no planeta, né? E no caso, como era o mundo conhecido deles ali naquela parte, no caso aqui no Egito, né? Ou então os povos também da antiga Mesopotâmia ali, que vivia naquela região também da Mesopotâmia, onde que fica o Oriente Médio ali, o Rio Tigre, o Eufrates, toda aquela população ali, e o Egito também, né? Eles tinham essa tendência, essa cultura de nomear os fenômenos da natureza, né, como deuses, e mais para frente eles colocam deuses com formas antropomórficas de animais, porque os animais também eram como diz, importante, tanto na questão da natureza como na vida das pessoas, né? Da sociedade daquela época, daquelas civilizações. Alguma pergunta? Não sei. Eu vi um outro trecho aqui, quando a gente fala da questão do monoteísmo, né? Isso fica muito claro nesse outro trecho aqui do poema, né? Tu és único, resplandecente na tua forma de átomo vivo que te ergues e brilhas, ao mesmo tempo remoto e próximo. Tu produzes milhões de formas que estão em ti, que és único, cidades, povoados, campos e a rota do rio. Todos os olhos te encontram quando contemplam diretamente, pois tu és o átomo do dia e estás acima da terra. Então ele mostra aquela ideia de como assim, se tudo viesse, né, estivesse e viesse dele, né? Aquela ideia de você ter um Deus que ele vai gerar tudo. Então, assim, você tem aquela questão das múltiplas formas e tudo mais, e tudo se origina dele, né? Esse trecho também é um outro trecho muito interessante, que se você for ver, ele tem tudo a ver com aquela questão do monoteísmo, da própria figura de Deus no cristianismo, né? A figura também de Allah para os muçulmanos, né? E também aquele deus Mitra, se eu não me engano, o deus Mitra dos... Eu não lembro que civilização que era, né? É algum povo da Mesopotâmia. Eu não sei se é assírio ou babilônico. Eu não lembro. Eu sei que assim, que o Mitra é a mesma coisa, é o deus Sol também. Né? Então, assim, você tem muito essa questão das divindades solares. Na Mesopotâmia, né, na mitologia da Babilônia, né, você tem Marduk, que vai lá lutar com Tiamat, né, porque Tiamat é o caos, que é a ideia da noite e tudo, né, do mundo que ainda não está muito bem definido, e Marduk vai lutar com ela e vai dar forma ao caos. Ele vence, aí você tem aquela questão da vitória desses deuses solares, né? E isso tem a ver com a humanidade, né? Quando a humanidade passa a enxergar o mundo com a ótica de um criador que vem dessa ideia solar. Ressaltando uma coisa, nesse poema que você leu, não sei se tem uma parte aí falando, eu não sei se você leu, já acho que não, da deusa Met, né? E aí você fala do Sol agora também, né? Todas essas divindades solares, elas são associadas com o masculino, tá? E as divindades que são femininas, elas são associadas com a Lua, tá? Sempre tem essa dualidade feminino e masculino nessas culturas antigas, tá? Só para ressaltar mesmo. Eu percebi isso. Sim, todas elas, até na Mesoamérica também. A mulher ela é simbolizada com a lua e o homem com o sol.
Acho que em todas as civilizações é difícil você não encontrar uma Exatamente. civilização, se bem que tem civilizações que é o contrário, que o Sol é uma divindade feminina e a Lua é uma divindade masculina. Acho É que no Japão, né? No Japão ele é o contrário. Só é, no Japão, mas a maioria dessas da antiguidade e da Mesoamérica também são assim, porque a lua, que representa a mulher, representa o oculto, tá? E o mistério, né? A lua, ela representa isso. E a mulher, nessa questão, ela representa o oculto e o mistério, né? E ela também representa, o feminino também representa o escuro, a escuridão, a noite, e em muitas culturas, vamos por assim, não é inferno, tá? É o mundo inferior, né? A na parte. Grécia antiga, né, o Hades, né, que é o mundo ausente de luz, né? É a escuridão eterna, né? Isso, que tem pessoas. Não é. Ele é o mundo dos não vivos, dos mortos, né? Ele não é um inferno. Esse conceito de inferno, ele é grego, mas ele foi tirado quando tem a cultura grega, tem o mundo inferior do Hades, mas tem uma parte que chama Tártaro, né? Esse Tártaro que é o inferno que os cristãos associaram ao inferno, ao inferno cristão mesmo. É É que o Hades, tirado da ideia do Tártaro. ele é um dos reinos do Tártaro, né? Não entendi, desculpa. O Hades, ele é um dos reinos lá dessa Do região do Tártaro. isso. Acho, Do mundo acho obscuro lá. mais ou menos parecido com aquela ideia do vácuo, né? Da mitologia nórdica e de todas as outras mitologias, né? Que você tem a ideia do abismo e que desse abismo o mundo vai sendo construído e tudo mais. É,